Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino de Souza, aula de teatro, professora Cris Guimarães. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltando de férias, espero que vocês tenham descansado bastante para poder a gente estar estudando, né, e aprendendo muito. Hoje a nossa aula ela vai ser só uma aula de revisão, né, para ajudar vocês a fazerem aí as atividades impressas e quando for na aula que vem, a gente vem com conteúdo novo. Mas hoje nós vamos ter uma aula de revisão, né? Prestem atenção, porque vai ajudar muito a vocês a estarem fazendo a atividade impressa. E hoje falaremos sobre texto teatral. Vamos ver o que é um texto teatral? Texto teatral, também chamado de texto dramático, é uma peça escrita para ser encenada. Ela pode ser escrita em poesia ou prosa, ou seja, ou versos ou texto corrido. E o que é um texto teatral? É um texto narrativo. Por que é um texto narrativo? Ele vai ter personagens, vai ser um enredo que é uma história, vai acontecer no espaço que chamamos de cenário, possui personagens, acontece o momento da história e o narrador, ele é diferenciado, nós já veremos. E é escrito para ser encenado, ou seja, o que diferencia o texto teatral do outro é que ele é escrito para ser encenado, para ser apresentado ao público. E como eles são apresentados? A história de uma peça teatral é apresentada ao público por meio de diálogos, ou seja, as personagens apresentam um texto no palco através de diálogos. E seu principal objetivo é promover a interação com o público, trazendo à tona emoções como alegria, comoção, humor, reflexão. Pelo fato de ser representado, a peça teatral dispensa inúmeras vezes a presença de um narrador. Onde que nasceu o teatro, veremos? O teatro teve sua origem no século 6 a.C., na Grécia, surgindo das festas dionísicas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro, da fertilidade. Essas festas eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos. Acontecia uma vez por ano na primavera, períodos em que fazia a colheita do vinho naquela região, ou seja, começou tudo como uma festa ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, da alegria, do teatro. E como se divide uma peça teatral? Uma peça teatral se divide em atos. O que são em atos? Momentos em que são fechados o pano para mudança de cenários, troca de personagens, troca de cenários, ou seja, o pano se fecha e se abre, chamamos isso de atos. E quais são as características de uma peça teatral? São textos para serem ensinados, possuem gênero narrativo, diálogo entre personagens, possui discurso direto. O que é o discurso direto? A fala do personagem nítida e a do narrador está escondidinha. Atores e plateias, palco, vamos ter ator, vamos ter plateia, vamos ter o palco para assistir. Vamos ter a plateia lá reverenciando, o palco sendo o cenário e os atores apresentando a peça. Temos cenário, temos figurino, são roupas escolhidas, efeitos de sonoplastia. E o que é importante no texto teatral, o ator vai usar a linguagem corporal, o ator vai usar a linguagem corporal, gestual, para apresentar o texto. E por isso, pelo autor apresentar através de falas, não há um narrador. Às vezes é apresentado no texto o que o autor deve fazer, que são indicações. E
Para ter uma boa comunicação com o público, o ator precisa usar uma linguagem expressiva, dinâmica corporal e gestual. E temos os elementos aí da linguagem teatral, que é o tempo. O tempo acontece durante a duração da peça teatral. O cenário é criado de uma maneira simples para que possa ser colocado no palco e trocado facilmente. E personagens, que são divididos em protagonistas, que são os principais, secundários, que são aqueles que participam da história, mas não são tão importantes, e os figurantes, que apenas participam da história. Vamos conhecer agora um pouco mais o que ele é. Esse texto teatral, ele é uma história encenada, ele é uma história mostrada por uma conversa entre duas pessoas que são chamadas, duas ou até mais pessoas, que são chamadas de atores. Há muitos elementos, né, que contribuem para que o texto ele possa acontecer. Por exemplo, para que ele possa transmitir um efeito, ele tem que ter, por exemplo, um cenário, um figurino, maquiagem. Para que a emoção possa ter, ele precisa de tudo isso. Aí vocês estão vendo a cena, né, de duas crianças encenando. Então, vocês têm um cenário aí, onde a peça está se passando. Então, monta-se todo um cenário. O texto teatral, ele é constituído por dois outros textos, um principal e o outro secundário. No principal, é composto por falas dos atores, que pode ser escrito em forma de prosa ou de poesia. Aí, ó. Já o texto secundário traz diretrizes do texto principal. Aí nele pode ter os personagens da história e o papel, né? O que é que você vai ser naquela história, a quem pertence cada fala, a divisão inicial e final de cada ato, o momento, a parte da história, a indicação como deve ser o cenário, a roupa de cada personagem, como cada personagem deve se vestir, indicando os procedimentos dos atores, como o tom de voz, a fala, a emoção do momento, como ela deve ser mostrada. Então, existem dois tipos de texto. Um primeiro, né, o principal, e o outro secundário. Então, nesse secundário foi tudo isso que eu falei. Lá vai estar descrito como é que os personagens devem fazer, como deve ser até mesmo a emoção que ele deve passar no momento da peça, da encenação. E aí vocês estão vendo aí mais uma imagem, né, de crianças encenando uma peça de teatro. Agora vocês têm aí no livro de vocês, na matéria de vocês, vocês vão ter um trecho de uma peça teatral, de um texto de teatro. Ele é esse material é na página 41, 42, 43 e 43 apenas. O texto, onde tem toda uma peça, vocês vão dar uma lidinha para vocês entenderem. Como ele é muito extenso, não dá para eu estar lendo. Eu trouxe para vocês um outro aí. O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Então, nós temos aí Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João. Querem convencê-lo a benzer o cachorro da sua patroa, a mulher do padeiro. E aí, esse é o texto aí principal, né? Com as falas do personagem. Aí temos Chicó, aí ele começa, Padre João. Aí a vez de João Grilo, Padre João, Padre João. E tem toda a encenação, né? Pedindo aí que benzesse aí a cachorra da patroa, né? Da mulher do padeiro. E tem toda uma encenação, toda uma história, cada um com suas falas. Então, esse é o corpo de um texto teatral. É dessa forma, né? As pessoas, os personagens, né? Os atores, eles recebem na mão toda essas falas aí, onde cada um vai ensinar a sua parte. E um outro texto falando aí como é que deve ser a fala, como é que deve ser, lá eles vai dizer como é que vai ser a roupa, como é que eles devem encenar, tudo detalhadamente. Quem são os personagens, quem são
as pessoas participantes, e esse aí que é o texto principal, onde eles precisam decorar as falas e a hora de entrar. Para isso também eles precisam ensaiar várias vezes para que possa sair tudo bem direitinho. Então, realize a atividade da página 44 e 45 do material de vocês. Na página 40 e 45, ele diz o seguinte: continue a história. Lembre-se dos elementos que devem estar presentes e siga a estrutura. Então, vocês irão continuar a história do que está mostrando na página 43. Então, termina assim. Seu Alexandre gritando desesperadamente: Irene, Miguel sumiu. Irene, me ajuda, rápido, Miguel sumiu. Então, agora vocês vão terminar a história. Lembrando que vocês têm que colocar os personagens, tá certo? Quantos personagens, a parte com o nome deles, os 2 pontos, e eles aí falando, a fala dos personagens. Não é você que vai narrar a história. Entenda. Numa peça teatral, existe sim a parte do narrador, algumas vezes, a parte do narrador, mas existe a maior parte dos personagens falando. Então, do jeito que está aí esse texto, com o personagem Dona Irene, Miguel, seu Alexandre, né? Você também vai colocar. Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no palco. Hoje vai ter viola spolen e jogos teatrais. Fica que vai ser legal. Troca. Fica que vai ser supimpa. Troca. Fica que vai ser top. Troca. Só fica. Então vamos lá. Viola Spolin, ela nasceu em Chicago no dia 7 de novembro de 1902 e ela é considerada por muitos como a fundadora ou a avó norte-americana do teatro improvisacional. A sua primeira formação foi de assistente social. Ela trabalhou junto aos imigrantes de Chicago na Escola de Formação de Trabalho de Grupo da Neva Boyd entre 1924 e 1927. E nesse tempo, o trabalho inovador realizado pela Boyd nas áreas de liderança, recreação e trabalho social, a partir da estrutura tradicional de jogos, influenciaram muito aí a Viola, né? A Viola, ela é autora de vários textos para improvisação e o seu primeiro livro aí de grande sucesso, que todo mundo conhece, é Improvisação para o Teatro. Entre 1939 e 41, Spolin trabalhou como diretora dramática em Chicago no projeto do trabalho de administração progressiva recreativa. E a partir daí, sentiu necessidade em criar um método que atendesse com mais facilidade aquele trabalho e que pudesse cruzar as barreiras étnicas e culturais na sua aplicação. Em 46, Spolin fundou a companhia Jovens Atores em Hollywood, onde crianças a partir de 6 anos de idade foram treinadas pelo seu método de jogos teatrais. Em um pequeno teatro próximo da Universidade de Chicago, no verão ali de 1955, surge uma nova forma de comédia chamada teatro improvisacional. Em 1963, publicou seu primeiro livro, como eu já falei, Improvisação para o Teatro, que se tornou referência para educadores e professores de interpretação. Agora que eu já falei aí da Viola, eu vou falar um pouquinho dos jogos teatrais aí, do que ela criou. Então, segundo Viola Spolin, o ator ele aprende por sua própria experiência e através da espontaneidade, onde o ator escolhe intuitivamente as melhores soluções para resolver qualquer problema cênico, aprendendo assim por meio da sua própria experiência e experimentação. Sendo assim, a espontaneidade é a condição essencial para a aquisição da técnica no teatro. Portanto, a Spolin defende o jogo, que é o processo natural para criar um ambiente propício para induzir essa mesma espontaneidade. Então a Viola ela fala do jogo assim: o objetivo no qual o jogador deve constantemente concentrar e para o qual toda ação deve ser dirigida provoca espontaneidade. Nessa espontaneidade, a liberdade pessoal é liberada e a pessoa como um todo, seja física, intelectual e intuitivamente, é despertada. Essa estimulação é suficiente para que o aluno transcenda a si mesmo. Ele é liberto
aberto para penetrar no ambiente, explorar, aventurar e enfrentar sem medo todos os perigos. A energia liberada para resolver o problema, sendo restringida pelas regras do jogo, é estabelecida pela decisão grupal. Isso daí cria uma explosão ou espontaneidade. E como é comum nas explosões, tudo é destruído, rearranjado e desbloqueado. Sendo assim, a Viola ela ressalta a importância do jogo, da técnica, desde que ela venha seguida através de um conjunto de espontaneidade, pois dessa forma o ator ele vai saber se expressar de uma forma natural usando as técnicas, então fica muito mais natural. E então é isso, gente. Falei um pouquinho aí de jogos teatrais, falei da Viola Spolin. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o roteiro de uma peça. Você já pensou em criar uma história e essa história ser contada através de uma apresentação teatral? Pois é, muitos de vocês possuem uma grande facilidade em criar histórias, porém têm dificuldade em colocá-las no papel. E para você que tem interesse em escrever a sua própria história, anote aí algumas dicas. Primeiro, escolha o tema, ou seja, qual é o assunto da sua história. Segundo, escolha o estilo. Será um drama, uma comédia, um romance? Terceiro, escolha o público-alvo. Quem vai assistir essa peça? São crianças, adultos, jovens, o público em geral? Quarto, em que época se passa a sua história? É nos dias atuais? É uma peça do passado? Quinto, onde se passa essa história? Em uma floresta? Em uma casa? Em um país distante? Em um lugar imaginário? Depois de escrever num papel esses 5 passos, você então vai começar a escrever a sua peça. Você pode colocar um narrador, que será a pessoa ou personagem que irá contar toda a história. Depois, escolha os personagens. Um protagonista. O protagonista é o personagem principal da sua história. Um antagonista, que será o contrário do protagonista, ou seja, um vilão. Coadjuvantes são os demais personagens da sua história. Depois de definir todos os personagens, você começa de fato a escrever a história. Primeiro, você vai começar com a introdução. A introdução serve para você apresentar a história ao público. Depois da sua introdução, a história deve seguir com algum tipo de conflito, ou seja, algum problema que precisa ser resolvido. É nesse momento que você vai ganhar a atenção das pessoas que estarão assistindo. Elas ficarão vibradas, esperando o desenrolar daquela história. Em seguida, você deve apresentar o desfecho, ou seja, a conclusão, o que aconteceu na sua história, qual final cada personagem vai ter. Hoje, eu te desafio a escrever sua primeira peça teatral, uma peça criada por você,